had more of your smile? What if the wind could spread your love? Olá meninas, começando mais um vídeo e eu convido você que ainda não é inscrito a se inscreva no canal. Não esquece de deixar aquele curtir para me apoiar. E hoje eu vou trazer no vídeo algumas dicas do que eu tenho feito aqui em casa e também eu mostro as modificações que eu fiz lá na área gourmet, próximo à minha máquina de lavar louça. Fica comigo até o final. Fill my head with roses. I can't help but dream away, standing on a field with you and flowers everywhere. Maybe there is Começando esse vídeo aqui, gente, eu não vou conseguir fazer nada se eu não for levar essa cachorra pra andar. Ela tá aqui, tava na porta do meu quarto, choramingando pra poder levar ela pra andar. Então, o que eu vou fazer vai ser isso. Eu vou fazer meu café, comer um ovo mexido e aí eu vou levar. Porque senão vai ficar choramingando o dia todo no meu ouvido. Coitada, assim. Aqui não tem tanto espaço como na outra casa. Vou aproveitar que parou de chover, está solzinho. Então, eu vou levar ela para dar uma volta. Agora, com o microfone iniciando este vídeo, eu já fiz meu devocional. A Charlotte, como eu falei pra vocês, estava na porta do meu quarto, esperando eu me trocar, pedindo pra eu passear com ela. Porém, eu não tomei meu café da manhã ainda, eu vou fazer um ovo mexido. E vou lavar aqui a frigideira, por quê? Porque de manhã as crianças e meu marido tomam café logo cedinho, 6 horas mais ou menos. E aí eu fiz o café deles e fui fazer meu devocional, então ficou algumas coisinhas pra lavar. Não vou colocar na gorete porque eu tô precisando usar a frigideira. Então eu vou dar uma lavadinha nela pra fazer o meu café da manhã. Nessa frigideira que eu vou usar agora. E pra colocar água, lavar a mão, cozinhar assim no geral. Agora lavar a louça eu não gosto porque a água, eu acho que ela é tombada pra cá. Então ela começa a escorrer daqui e ela vem pra cá. E aqui tem um caninho, que é o cano da água que abastece o meu filtro. A pedra, mármore, tem um buraco. E esse buraco vai pra dentro do armário, onde fica as panelas, as coisas que eu deixei, minhas batedeiras, os eletrodomésticos que eu não uso sempre. Só que eu não quero que molhe. E esses dias estava lotado de água, porque a água escorre pra cá. Nós estamos vendo uma solução. Meu marido falou de colocar silicone para tampar a entrada dessa água. Ele ainda não colocou, mas acho que ele já trouxe. Se não me engano, tá ali embaixo da pia da área gourmet. E eu vou até lembrar ele de fazer isso, porque eu tinha esquecido e agora falando com vocês, acabei lembrando que nós temos que fazer isso urgente para não ficar entrando água aqui. Embora eu não goste de usar mesmo, essa pia a gente não tá usando mais, tá mantendo ela bem mais seca, tem que fazer essas manutençãozinhas aí. Tá aí uma das realidades que a gente não põe no papel, a gente acaba desconsiderando, né? Que nas mudanças. Quando a gente muda, a gente esquece que a casa não vai estar preparada para tudo aquilo que você necessita, né? No caso, assim, tem que fazer as adaptações, tem que fazer manutenção, porque às vezes o antigo morador não arrumou alguma coisa, deixou alguma coisa para trás. Geralmente a imobiliária, ela não se atenta para esse tipo de coisa, igual esse buraco que fica entrando água. É coisas que quando a gente aluga a casa, nós vamos nos adaptando e vamos melhorando o lugar. E eu tava falando do meu marido exatamente isso, que nós seguimos esse princípio de honra, de deixar o local
que nós entramos melhor do que quando nós o encontramos. Porque essas mudancinhas, essas melhorias que você acaba fazendo na casa para o seu bem-estar, você não faz só para vocês, né, que estão ali, mas você vai deixar como uma melhoria para o dono da casa. Não é seu, você fez o investimento, você melhorou, mas o que eu penso que enquanto eu estou ali, é meu. E eu sempre tenho que deixar o lugar que eu encontrei melhor do que quando eu peguei. É um princípio de honra e isso atrai bênçãos para a nossa vida. Se nós vivermos sempre nesses princípios bíblicos, pode ter certeza que nossa vida vai prosperar cada vez mais. Esse vídeo foi depois do Dia dos Pais. Eu não vim mostrar para vocês nada sobre o Dia dos Pais. Ficamos offline aproveitando o dia. Eu fui na casa do meu sogro. Eu e as crianças fizemos uma cesta com várias coisas assim pro meu marido. E dentro dessa cesta tinha esse kit aqui, que é um kit de petisco que fala, né? Amendoins aqui. Tem até esse milho frito, eu amo esse milho frito aqui. Pra ele gosta muito dessas coisas, sabe? De petisco, de ficar ali assistindo alguma coisa e comendo. Esse aqui era até da Copa, eu acho, né? Que tá aqui, ó. Então, eu dei também essa espátula que eu até tô mostrando aqui porque eu vou lavar ela pra usar. Gosta muito de coisas de cozinha, porque ele é o chefe aqui da casa. Ele gosta de cozinhar, ele cozinha super bem. Eu passo a vez pra ele, deixo ele tomar frente da cozinha nos finais de semana. E ele falou que ele tava de olho de comprar uns cutelos, né? Esse aqui é todinho de aço inox e ele é da Daiso. Daiso é uma loja que vende produtos do Japão, que eu gosto muito. Eu acho que tem vários locais aqui no Brasil. E pensa numa loja que eu amo. E o preço geralmente não é um preço absurdo. Eu paguei baratinho assim. Esse cutelo não foi muito caro. Valeu muito a pena porque ele é todinho de inox. Ele gostou muito. E ele falou que ele tava de olho em um. E ele amou esse aqui. E eu também comprei de quebra uma espátula nova. Lá na Daiso também. Ela é toda de silicone. Ela é muito boa. Ela tem até um apoio aqui, ó. Que coloca aqui na bancada. Não sei se vai dar pra ver aqui. Aí ela não encosta, ela fica levantada. Não sei se dá pra ver. Tá vendo ela levantada? Ela não fica deitada. Ela fica com essa parte que nós estamos usando estrategicamente levantada. Eu amei. Eu vou lavar agora pra poder usar e fazer o meu ovo. Quebrar o ovo, né? Era, na verdade, porque ele era separado. Peraí, gente, isso tá certo. Primeiro deu certo. Eu não gosto de quebrar a mesma vasilha. Ah, já peguei ovo estragado. Quem não, hein? E misturar com ovo bom. Tem esse trabalhinho de pegar e separar? Tem, mas eu prefiro. Ah, eu não coloquei o anti-ruído no microfone. Não sei se vocês estão ouvindo barulho de obra. Tem várias obras aqui no condomínio. Na minha rua tem duas aqui na rua, na parte da frente. E na parte de trás aí da lavanderia tem outra obra. Embora aquela ali que fica atrás, eu passo ali, eu acho que tá parada, porque eu não vi mais movimento. Tem os materiais lá. A obra tá começando, a fundação, mas não vi ninguém. Mas vai. Eu não sei se a obra parou. Mas esse barulhão é da obra aqui de baixo. Aqui da frente, aqui. Martelete. Ai, senhor, eu lembro quando esse martelete estava lá em casa. É o barulho de martelete na obra, gente, quando teve a reforma. Sofrimento. Chegou uma hora que eu queria fugir da casa, sair das melhorias. Eu uso esse Magic Click aqui, que é o acendedor, porque eu não sei o que aconteceu quando construíram aqui, colocaram essa pedra, fizeram esse armário, esqueceram de deixar a tomada lá embaixo para o cooktop. Então, eu não tenho como usar ele no automático aqui, porque não deixaram um lugar para sair o fio, não tem tomada lá embaixo. E aí furar a pedra e mexer tudo nessa parte dá muito trabalho. Então,
como a casa não é nossa, né? E dá pra se virar, né, gente? Tem esse aqui e tem aquele acendedor de vela que eu tenho também, que é com chama, né? E tá tranquilo, estamos nos virando muito bem sem. E é aquela coisa. Por isso que eu acho que demora, assim, pra gente se adaptar, principalmente psicologicamente, porque é muita coisa que você tem que mexer, sabe? Eu tenho que me adaptar, que eu não tenho mais o botãozinho do fogão, aqui eu não tenho mais o mesmo fogão que eu usava, o lado, como eu já falei, é diferente, o espaço. E se também nós mudarmos a forma de olhar, tem que mexer, tem isso, tem aquilo. De uma forma de aborrecimento, mas olhar, nossa, e as coisas boas, e as coisas positivas dessa casa? E quão melhor eu estou aqui? A gente se aborrece menos, que é aquele olhar da gratidão. É ter um olhar de gratidão. Então a gente para de reclamar e olha que são coisas do dia a dia. Tem uma vez que eu falei, nossa, você se irrita muito fácil. E aí eu percebi que realmente coisas pequenas que estavam tirando a minha paz era por conta da minha personalidade. Eu sou uma pessoa irritadiça. Eu me irrito fácil. Então, é algo que eu tenho que melhorar e que tenho que controlar. E parece que depois dos 40, com a história da perimenopausa, isso vem assim para fora de uma forma tão forte, assim, visível, que todo mundo que tá perto, que convive com você, começa a perceber coisas que antigamente eram mais sutis, sabe? Agora parece que eu tenho me irritado muito mais. E diz que a perimenopausa dá essa irritação também, você fica mais irritada. Gente, eu tava usando o microfone e eu me liguei que eu não coloquei no app. Tem um app para usar esses microfones aqui. Eu uso um app chamado Open Camera. Para poder a saída, né, a entrada, na verdade, do som não ser pelo microfone do celular, mas sim pelo microfone que a gente conecta. Então, provavelmente vocês não ouviram com um áudio muito bom aquelas gravações que eu estava conversando. Então, a partir de agora, eu acredito que já seja conectado no microfone. Eu tava falando de adaptações, de não reclamar, porque aqui nessa casa tem muita coisinha para fazer e às vezes eu me pego reclamando e eu me pego assim, me irritando com coisas pequenas. Além da minha personalidade ser uma pessoa mais irritada, não ser uma pessoa tão calma assim, eu tenho percebido que a perimenopausa tem me deixado mais irritada do que de costume. E assim, está aflorando tanto que até meu marido já observou o quão pequenas coisas me irritam, coisas que eu deveria, tipo, ignorar. Mas é isso, trabalhando no domínio próprio e tentando viver um dia de cada vez. Tomar meu café. Gente, o cheirinho do café tá maravilhoso. Eu gosto de tomar o café Lor. Nós compramos o Lor aqui. Mas esse aqui, se eu não me engano, ele é o Três Corações Gourmet. Ele tá muito bom. Tão bom quanto o Lor. Assim, a minha preferência é o Lor. Se não tiver Lor, eu tomo esses. Mas assim, para qualidade, sabor, eu tô gostando bastante desse Três Corações Gourmet. Tudo de bom, gente. Nós que gostamos de café, principalmente eu gosto de tomar café sem açúcar. Eu tenho preferência pelos cafés do tipo arábico. Os comuns não vai. Não sei, eles são amargos, um gosto de queimado. Eu não sei explicar, mas eu não consigo tomar outro tipo. Olha aqui meu óculos de leitura. Tem cara daquelas senhorinhas, né? Você acredita, gente, que esse óculos aqui, eu tenho ele, acho que assim que eu casei, em 2006 eu comprei. E tava errado, tava super forte, ó.
Muito, muito. Ainda assim é muito forte. Só que assim, eu uso para leitura, que agora a letra parece que tá bem pequenininha para mim. E aí com esse óculos, gente, fica, ó, muito bom. Eu tô usando por enquanto, eu sei que eu não posso ficar usando direto, porque pode ser que aí eu, tipo, eu tô precisando de um óculos só para leitura, para melhorar, né, a minha vista, assim, na parte das letras pequenas, para ler mesmo, e aí eu fico usando esse aqui, que tem um grau, né, errado, e de repente prejudica a minha vista. Mas assim, por enquanto está ok. E eu vou até levar esse aqui quando eu for no oftalmo, vou mostrar pra ele que eu tô usando e tal. E olha, na real, tá sendo bom pra mim. Mas como eu não sou médica, né, não sou especialista, não posso me é como se estivesse me automedicando, pegar um óculos e assim, que eu tenho aí, que tava guardado e começar a usar. Então, eu vou, por enquanto, utilizar ele, porque me ajuda mesmo na leitura, principalmente de letras muito pequenas. Mas eu vou marcar um oftalmo para resolver isso quanto antes. E assim, eu vou terminar de meditar aqui no meu devocional que eu tava fazendo. E eu vou levar a Charlotte para andar e vou buscar o Miguel. E eu tô falando aqui com vocês um pouquinho porque o devocional hoje veio em Atos 10:43. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Eu tô refletindo porque assim, essa aqui é a passagem que Pedro, ele vai na casa de Cornélio. Cornélio, ele era um centurião romano, ou seja, ele não era judeu, ele era um gentil. E Deus tinha revelado a Pedro para ele descer na casa de Cornélio. E a primeira coisa que veio na mente de Pedro foi que Cornélio não fazia parte, né? Cornélio era gentil e ele deu uma revelação, né? Ele teve uma revelação, uma visão sobre isso. Jesus, ele veio e não veio só para os judeus, e a partir dessa afirmação, dessa confirmação dele mandar Pedro ir até a casa de Cornélio, foi quando começou a visão missionária global na Terra, né? Que nós hoje fazemos parte, eu como cristã, faço parte hoje do corpo de Cristo por conta dessa revelação que foi dada a Pedro em relação a Cornélio. A vinda de Cristo foi justamente para poder salvar o mundo todo, não somente os judeus, mas sim todos aqueles que creem nele, no nome dele. E Pedro, assim que foi apresentado essa proposta, né? Pedro, no momento que Deus mandou essa mensagem para ele, ele teve uma visão religiosa de que não era certo, né? Ele não fazia parte ali. E eu estava passando por um. E por que que eu pensei? Eu falei, nossa, na hora que eu li isso, eu falei, nossa, como Pedro foi religioso, né? E quantas vezes nós somos religiosos também e deixamos de fazer coisas por conta da religiosidade? Porque assim, eu já vim assim, eu nasci no berço evangélico e tal, e eu já fui excluída de participar de ceia, de participar do grupo e tal, por coisas mínimas, assim, que foi uma visão religiosa, de regras religiosas, né? Que podiam me ter feito afastar de Deus, assim, por uma coisa nada a ver. E a questão que eu tô querendo falar, assim, é que existe coisas que são homens que criam que Deus, ele não tá naquilo, ele não quer que as pessoas sejam excluídas por conta dos seus pecados, porque até os líderes que estão ali em cima têm pecado. Então, a atitude do líder em não expor nem excluir um membro, na minha visão, é uma visão cristã real. Porque Jesus ele nos chama para chegar até ele com os nossos pecados, nos arrepender. Quando nós nos arrependemos, ele nos traz para próximo dele. Não deixa, tipo, aquela ovelha ali, eu resgatei ela agora. Então, ela está em processo, né, de limpeza. Então, ela não pode ficar no meio das outras.
exclui ali ela, deixa ela no cantinho, que aí aos poucos, quando for trabalhando nela, for limpando, fazendo a limpeza, aí depois, quando ela estiver preparada, ela estiver pronta, ela vai para o meio. Não é assim que funciona. O reino, ele abre as portas para todos. E eu percebo que Deus trabalha na gente através das pessoas que nós convivemos também. Então, se afastar da igreja por conta de algo que aconteceu, uma pessoa daquela igreja que fez para você, eu acho que não vai ajudar. E na verdade, o corpo de Cristo, ele nos mantém ali próximo de Cristo, porque ele trabalha na nossa vida usando as pessoas que estão ao nosso redor, ele nos ensina através das pessoas. E assim, eu tenho para mim que todo lugar tem problema e eu não tô lá por causa do líder, por causa das pessoas que estão lá. Na real, eu tô indo por Deus, eu não deixo Deus, entendeu? Eu quero Deus e tô buscando ele. Nós temos uma mentalidade religiosa de querer julgar como as pessoas devem ser discipuladas. Nós somos julgadores, gente. Isso é altamente religioso. Você se achar num papel de estar ali com toda o senso de justiça, autoridade para julgar as pessoas. E ser julgador é uma questão de religiosidade, né? Você já tem esses preconceitos já ali dentro de você e você acha que tem que ser daquela forma. Porém, a graça de Deus nos faz amar as pessoas. Se Deus ele concede perdão a todos mediante, se crê nele, mediante do seu nome. E nós achando que temos o direito de excluir, de condenar, de fazer nosso próprio julgamento para as pessoas. Que existe muitas pessoas afastadas dos caminhos, desviadas, como a gente fala, que eram pessoas altamente religiosas, são pessoas religiosas, mas você vê como religião, ela não te leva a Jesus, não te leva próximo de Deus. Seguir a Jesus é muito diferente de você ter uma religião. A religião muitas vezes até nos afasta de Deus e nos afasta das pessoas, nos afasta de viver em comunidade. Então, ser religioso, falar que ter uma religião Y, X, Z, não te faz uma pessoa, um seguidor de Cristo, não te faz parecido com ele, não te faz uma pessoa que realmente quer viver debaixo dos princípios de Deus. Porque muitas vezes você não precisa nem estar dentro de uma igreja para você ser uma pessoa cristã, porque você pratica aquilo que ele ensinou, o que Cristo ensinou. E que pessoas que são religiosas, que realmente frequentam religiões, não fazem. Trouxe aqui para vocês, porque como a religião ela tem esse poder de nos afastar realmente da verdadeira, do cristianismo, do real. Como a religiosidade tem o poder de nos afastar dos princípios cristãos e de Jesus, de Deus. A religião nos coloca, nos dá esse poder de julgar as outras pessoas, de se sentir superior. E não, eu vou me aprofundar ainda mais nesse assunto. Eu fiz até aqui algumas anotações. Que a religiosidade se preocupa excessivamente com a imagem pública de santidade, escondendo uma vida dupla. Quantas pessoas que dentro da igreja são aquelas, uma santa, né, para se dizer, e dentro de casa maltrata a família, maltrata os filhos, a mulher. Eu vi um caso, assim, esses dias, de uma vizinha ali que recebe até as pessoas, faz, sabe, culto dentro de casa. E que os vizinhos estavam ouvindo o marido bater na mulher, gente. Assim, coisas absurdas. E dentro da igreja, né, é uma vida dupla, leva uma vida dupla. E geralmente essas pessoas, elas colocam as regras, né, as normas criadas por humanos, acima das pessoas, do amor ao próximo, e não tem compaixão, né, pelo sofrimento dos outros. Então, meu Deus, como a religiosidade ela nos afasta de Deus. Então, a gente não pode deixar que a
religião, que a religiosidade, esse senso de ter o poder para criticar, de usar as normas, regras da igreja para condenar as pessoas. Mas sim, nós temos o olhar de Jesus, que não excluiu ninguém e que veio para todos. E quando ele morreu na cruz, ele não morreu apenas pelos judeus, ele abriu, né, para os gentios, que somos nós. Nós somos agraciados, nós fomos encontrados por ele, pela graça e pelo amor e misericórdia dele. Se nós olharmos para nós, nós temos tantos pecados quanto essas pessoas. Ser cristão não é ser religioso, não é se achar melhor que o outro, mas é olhar com o olhar de Cristo para as pessoas. E não se sentir melhor, mas se sentir na missão que Jesus nos deu. Se você encontrou Jesus, você foi liberto por ele, você tem que também encontrar alguém e apresentar Jesus para que essa pessoa também seja liberta e seja agraciada pelo amor de Cristo. Eu vou lá agora levar a Charlotte para andar, já deu o alarme aqui, e vou buscar o Miguel. I wanted to escape for a while. Thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. They skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh my, it's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed, we're the same. And we skip the small talk, cause you know me, yeah, you know me like nobody else. But it was just too late. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. We skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh my, it's been a while now since... Essa cortina ela ficou assim. Foi até aqui e aqui, que é onde realmente eu queria que ficasse fechado. E a bagunça fica lá pra dentro. Pronto, ele veio bem aqui. E eu prendi essas garrinhas aqui que você compra na Shopee. É um adesivo, vou mostrar pra vocês, eu tenho outro lá que eu vou usar no meu quarto. Ficou assim. Já deu outra cara, né? Eu agradeço você que assistiu esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar um curtir para apoiar o meu canal, YouTube entender que esse vídeo é legal e mandar para outras mulheres. E se você quiser deixar um comentário, comenta aí sobre o que você quer ver mais aqui no meu canal. Comenta também o que você tem achado dos vídeos que eu tenho colocado, os assuntos que eu tenho abordado. E eu agradeço a sua companhia e eu aguardo você aqui no próximo vídeo. Deus abençoe sua vida. Tchau!